muitas das vezes, as mães entram num ritmo e não param. Por exemplo, para estabelecer prioridades, procura-se identificar as atividades que são essenciais para o cuidado dos seus filhos. E aquelas que podem ser, vamos dizer, flexibilizadas, né? Avalie como você está utilizando o seu tempo. Procure encontrar uma maneira de otimizá-lo. Isso envolve delegar tarefa para outros membros da família, dividir responsabilidade com o parceiro e até mesmo contratar ajuda quando possível. Percebe? E às vezes as mães têm uma tendência a querer fazer tudo sozinha. E isso não aguenta. Chega um momento que o próprio corpo não aguenta isso, né? E peça apoio mesmo. Não tenha medo de pedir ajuda. Busque apoio com familiares, amigos próximos, até mesmo grupos de mães, né? Compartilhe a responsabilidade vamos dizer assim, de criar uma rede de apoio para você poder ter os momentos de descanso e lazer para você mesma. Então, fica atento a isso, que sempre tem a possibilidade de você fazer alguma coisa. Aproveita, assim, aqueles pequenos intervalos em que tem, né? Porque tem intervalo, né? Então, busque aproveitar os pequenos intervalos de tempo ao longo do dia para cuidar de você mesma, né? Porque se você não cuidar, vai ficar difícil, né? Pode ser que seja alguns minutos para praticar uma atividade relaxante, como meditar, ler um livro, ouvir uma música, né? Fazer uma caminhada rápida. Então, esse é um momento de pausa que ajuda a recarregar as energias e, com isso, reduzir o estresse, né? Se você se planejar direitinho, e o que é prioridade e o que não é prioridade, você vai encontrar esse tempo aí, né? Procura, assim, planejar atividades conjuntas, né? Procure maneira, vamos dizer, de envolver os seus filhos nas atividades, vamos dizer, de autocuidado. Por exemplo, você pode fazer um exercício físico em casa enquanto seus filhos brincam por perto. Ou você pode até incluí-los nessa atividade, né? Que é uma atividade de relaxamento, como uma sessão de massagem, uma pintura relaxante. Isso tudo permite, né? E mais importante, não deixe de criar uma rede de apoio para você poder contar com essa rede de apoio em alguns momentos, né? Comece vamos dizer assim, uma coisa que as mães têm dificuldade de fazer é se perdoar. Porque nós vamos equivocar, nós vamos cometer erros. E as mães não são diferentes. E é importante você se perdoar por algum equívoco que você cometeu aí, até mesmo com seu filho. Procure flexibilizar essas coisas, né? Porque vai existir momento que você não consegue dedicar tempo todo para você mesma, mas está tudo bem. Só que é importante você ficar atento para arrumar alguma brecha para você poder cuidar de você. Porque eu estou batendo nessa tecla, cuidar de você. Porque a mãe tem a tendência só a cuidar do outro. É um tal de cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro, e não para. Então, chega uma hora que não tem como fazer diferente daquilo que as pessoas costumam falar, né? Que é um dito popular. Coloque primeiro a sua máscara, depois coloque a máscara do outro. É a história do avião, né, doutor? Né? Se por acaso o avião está uma turbulência, a máscara cai, coloque primeiro a sua. E depois daqueles que precisam de cuidados, como os mais idosos ou as crianças. Agora, as mães, tem perguntas aqui que as mães às vezes ficam preocupadas em transmitir. De que forma transmitir uma mentalidade saudável em relação à ansiedade? Como falar desse assunto? Deve-se falar desse assunto claramente com os filhos? E a partir de que idade? Existe uma abordagem que o senhor sugira? Ou não deve falar? A primeira coisa que eu aconselho as mães fazerem é ela própria se educar sobre a ansiedade. Tomar informações sobre diferentes aspectos da ansiedade. Como, por exemplo, sintomas, causas
Quais são as estratégias de enfrentamento que eu posso lançar mão para a ansiedade que eu estou passando agora? Né? Quanto mais você entender a ansiedade, melhor você pode ajudar o seu filho. Isso é uma maneira da gente poder ajudar. E aí, aquela história, né? Procure ser um modelo, né? Porque as crianças, eles aprendem observando o comportamento dos pais. Então, é importante que você, mãe, lide com a sua própria ansiedade de maneira saudável. Demonstra para eles estratégias de enfrentamentos que são adequados, como respiração profunda, um relaxamento, ou busca de um apoio social, uma pessoa amiga, quando você se sentir ansiosa. E se os seus filhos estão vendo isso, né? Você fazer isso, você vai estar demonstrando a seu filho que a ansiedade é algo que pode ser administrado. Porque tem muitas pessoas que acham que a ansiedade não pode ser, vamos dizer, ministrada, não pode ser cuidada. Pode sim. Procura criar um ambiente seguro, né? Um ambiente familiar que seja seguro, estável e acolhedor. Isso inclui, por exemplo, fornecer apoio emocional, estabelecer rotinas previsíveis, ter uma comunicação aberta e honesta com seu filho. Isso faz parte do aprendizado. A criança, ela aprende pelo modelo, tá? Então, procure ensinar para o seu filho também habilidades de enfrentamento. Ajude, né, o seu filho a desenvolver habilidade para enfrentar a ansiedade de uma maneira eficaz, né? Você pode ensinar para o seu filho técnica de relaxamento, com certeza. Olha, e eles aprendem rapidinho. E aprendem. Pode incentivar a expressar as emoções saudáveis no meio de conversa, atividade artística, ensinar estratégia de resolução de problemas. Ensine o seu filho a resolver problemas, porque é o que mais ele vai encontrar na vida, problemas para serem resolvidos. E já pensou se ele sai do seio familiar sem saber resolver problemas? Né? A vida vai ensinar ele a resolver problemas, mas às vezes vai ter um custo muito alto. Né? Procure promover assim, a autoestima do seu filho. Né? Ajude ele a construir a autoestima saudável. Né? Procure reforçar as suas habilidades e pontos fortes. Vamos dizer, incentive ele a enfrentar desafios. E sentir confiante com as suas capacidades. Né? Ou seja, ensina ele que errar faz parte. A gente aprende com os erros. Não fica apontando os erros da criança o tempo todo. E ele faz uma coisa legal, você não diz nada. Mas ele faz uma coisa errada, você vai lá e pá! Isso, você está reforçando o lado negativo da coisa. Né? E estimula ele a comunicação. Né? Esteja aberta ao diálogo com seu filho sobre sentimentos, sobre as preocupações dele. Criança tem preocupação? Claro que tem. Os pais que muitas das vezes não querem saber, não param para ouvir. Né? Mostra empatia para eles. Pô. E dá um jeito de validar as emoções dele. Isso ajuda a entender que a ansiedade é uma resposta normal do corpo mesmo e que ele pode lidar com ela. E volto a falar, estabeleça limites saudáveis para a criança, né? Defina os limites adequados para seu filho, né? Fornecendo uma estrutura e rotina estável, né? Isso pode ajudar a reduzir as incertezas e com isso diminuir a ansiedade. E quando você tiver mesmo com muitas dificuldades, se for o caso, procure ajuda profissional se necessário, né? Porque se a ansiedade do seu filho estiver causando sofrimento significativo ou interferindo na sua vida diária, é importante procurar a orientação de um profissional de saúde mental, saúde emocional, especializado em criança e adolescente, claro. Isso vai ajudar em muito.